começar então falando sobre classificação de queimadura. Esse é um tema que é muito importante, e se você não sabe classificar queimadura, isso vai te atrapalhar em diversos aspectos, como por exemplo na reposição volêmica do queimado, onde eu tenho que saber quais são as áreas queimadas em segundo e terceiro grau para eu calcular o quanto eu preciso repor de volume. A gente já vai discutir isso mais à frente, mas por agora eu quero que você saiba. As queimaduras recebem diferentes classificações de acordo com a profundidade da área queimada. E a gente tem basicamente 4 grupos: queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau superficial, queimadura de segundo grau profundo e queimadura de terceiro grau. Vamos discutir agora a característica de cada uma dessas queimaduras, começando pela queimadura de primeiro grau. A absoluta maioria de vocês aqui já teve uma queimadura de primeiro grau. O grande estereótipo dessa queimadura, o grande representante da queimadura de primeiro grau, é a queimadura solar. Aquele dia que você foi pra praia, esqueceu do protetor, não ficou embaixo do guarda-sol e ficou lá torrando que nem um pimentão. E aí você chega em casa como? Vermelhão, com o corpo todo dolorido. E aí sempre tem aquele tio, brodão, que vai com você pra praia e te mete um tapalhaço no meio das costas. E aí você sente arder até tua alma. Pois é, essa é a queimadura de primeiro grau. Então ela é caracterizada, primeiro, por nunca ter bolhas. Se você tem uma queimadura e tem bolha ali, ela nunca, jamais vai ser de primeiro grau. Queimadura de primeiro grau é só o vermelhão, não faz bolha. Além disso, ela é dolorosa, hiperêmica, ou seja, fica vermelhona, e ela regenera completamente dentro de 7 dias. Você já percebeu isso, né? O que acontece? Você se queima, passado um tempo, a pele descama, e depois tá tudo numa boa. Você não fica com cicatriz por essa queimadura ou com nenhuma marca permanente. Então você tem regeneração completa da pele nesses casos. Bom, e a queimadura de segundo grau? Uma coisa que eu não falei em relação à queimadura de primeiro. A profundidade dela é restrita à epiderme, basicamente só a camada mais superficial da pele. Já as queimaduras de segundo grau, elas acometem tanto a epiderme quanto a derme. Então são queimaduras com um nível de profundidade maior. E o que caracteriza essas lesões? Bom, a queimadura de segundo grau superficial, ela acomete a epiderme e a espessura parcial superficial da derme, chamada de derme papilar. Se você não se lembra da histologia da pele, eu vou desenhar aqui para vocês. Olha só, a pele é formada aqui pela epiderme, pela derme e pela hipoderme, ou tecido celular subcutâneo. A parte da derme, ela é dividida em 2 planos. Você tem um plano mais superficial, que é chamado de derme papilar, e você tem um plano mais profundo, vascularizado, que é chamado de derme reticular. As queimaduras de segundo grau superficial, elas acometem até a derme papilar, ou seja, a porção mais superficial da derme. E elas são caracterizadas por apresentarem bolhas. Queimadura de segundo grau, via de regra, sempre tem bolha. Pode estar íntegra, como essa bolha aqui, com líquido ali embaixo, ou ela já pode ter rompido, mas fato é que você tem evidências da presença de bolha. Isso é uma característica marcante das lesões de segundo grau. Além disso, ela é uma lesão extremamente exudativa. Também é hiperêmica, a região queimada também fica vermelha. É uma lesão que é extremamente dolorosa e que empalidece a digitopressão. Vocês sabem o que é empalidecer a digitopressão? Se vocês nunca viram isso, prestem atenção na minha mãozinha aqui, ó, minha mãozinha de Linguilson, minha mãozinha vermelhinha aqui. Quando eu pego o meu dedo e faço uma compressão contra a minha mão, a hora que eu solto, olha só o que acontece. A minha pele fica pálida e com o passar do tempo, ela vai retomando a cor normal. Por que esse fenômeno acontece? Quando eu faço a digitopressão, quando eu estou comprimindo a minha pele, eu estou esvaziando os vasos capilares que estão na minha derme reticular. E aí a hora que eu solto o dedo, esses vasos que ora estavam comprimidos e expeliram todo o sangue ali, eles voltam a se encher de sangue. E aí minha mão retoma a cor normal. Esse é um empalidecimento à digitopressão, e isso é característico da queimadura de segundo grau superficial. Grava esse dado, vocês já vão ver por quê. Bom, além disso, esse tipo de queimadura costuma ter restauração em 2 a 3 semanas, ou seja, 14 a 21 dias.
Mesmo se você não fazer nada, só com curativo, essa é uma lesão que tende a restaurar. No entanto, diferente da queimadura de primeiro grau que regenera, as queimaduras de segundo grau, depois que restauram, pode deixar uma área de discromia. A pele pode ficar um pouquinho mais branca, um pouquinho mais escura, e isso é característico desse processo de restauração. Muito bem, e as queimaduras de segundo grau profundo, Rivas? Como eu falei para vocês, as queimaduras de segundo grau superficial acometem só até a derme papilar. As queimaduras de segundo grau profundo, por sua vez, acometem a derme reticular, ou seja, aquela porção mais profunda da derme. Nessa região da derme reticular é onde você tem a maior densidade de capilares, de vasos da pele. Grava essa informação também, porque vocês já vão ver como isso é importante. Então olha só, como são as características das queimaduras de segundo grau profundo? Também é uma queimadura caracterizada pela presença de bolhas, assim como a queimadura de segundo grau superficial. Ela também é exudativa, ou seja, ela também produz bastante líquido. A cor dela é um vermelho um pouquinho mais desbotado, um pouquinho mais para o salmão. Prestem atenção nessa coxa que está aqui à esquerda da tela de vocês. Se vocês olharem, olha só. Aqui a gente tem uma área de queimadura com um vermelho bem vermelho, estão vendo? Um vermelho bem vivo. E a gente tem umas áreas de queimadura com um vermelho um pouco mais desbotado, um pouco mais claro, uma cor, um tom um pouco mais salmão. Esse vermelho mais desbotado é característico da queimadura de segundo grau profundo. Já esse vermelho de coloração mais rósea, mais bonitinha, característico da queimadura de segundo grau superficial. Essas lesões, elas são moderadamente dolorosas, ou seja, elas também doem bastante, mas doem menos do que a queimadura de segundo grau superficial. E você me pergunta, por que, Rivas? Se a queimadura era profunda, ela não tem que doer mais? A resposta é não. Quanto mais profunda a queimadura, maior a quantidade de terminações nervosas da pele que eu destruí. Portanto, uma queimadura de segundo grau profundo é menos dolorosa do que uma queimadura de segundo grau superficial, justamente porque parte das terminações nervosas da pele já foram destruídas no processo de queimadura nesse caso. Além disso, essas lesões, elas empalidecem pouco ou não empalidecem a digitopressão. Olha só o que acontece. Lembra que eu falei que essa queimadura atinge a derme reticular, onde você tem a maior densidade dos vasos. Quando essa queimadura atinge essa derme reticular, esses vasinhos eles trombosam, ou seja, o sangue fica preso dentro desses capilares. Portanto, quando eu faço a digitopressão, eu não esvazio esses vasos, porque o sangue está todo trombosado ali por causa da queimadura. Portanto, essa pele empalidece pouco a digitopressão ou ela sequer empalidece, porque o sangue está trombosado, está coagulado dentro dos capilares da derme reticular. Além disso, nesses casos, a queimadura de segundo grau profundo precisa de tratamento cirúrgico. Você precisa debridar ou retirar a área queimada e enxertar por cima. Então perceba, as duas queimaduras, segundo grau profundo e segundo grau superficial, ambas são segundo grau. E aí você me fala, Rivas, eu tenho que saber diferenciar? Óbvio que tem. Uma você não precisa fazer nada, só trocar curativo. A outra você precisa operar o cara, precisa tirar a pele queimada e enxertar por cima. Então você precisa sim conhecer a diferença de uma para outra. E por fim, a gente tem aqui a queimadura de terceiro grau, onde a gente tem queimadura da profundidade total da pele. Ou seja, você queima toda a epiderme, toda a derme papilar e toda a derme reticular. Você queima a espessura total da derme. E como é que se caracteriza clinicamente, Rivas, uma lesão ou uma queimadura de terceiro grau? Na tela para vocês. Essas lesões ela têm um aspecto branco, nacarado, ou seja, um branco sem brilho, um branco sério. E é comum a gente ver vasos trombosados na pele. Se vocês observarem essa mão, olha só, o aspecto dos dedinhos, um branco com aspecto empalidecido, que lembra cera. Se vocês derem uma olhada também aqui no segundo quirodáctilo, olha só, esse pretinho aqui que parece uma lagartixa, que eu estou grifando com a minha caneta vermelha, isso é uma veia digital dorsal trombosada, também característica de uma queimadura de terceiro grau. Além disso, nesses casos, a pele adquire um aspecto, uma textura inelástica, ela fica parecendo couro. Esse turgor que você tem de elasticidade da pele desaparece numa pele queimada em terceiro grau. Ela fica igualzinho um couro duro.
Além disso, essas lesões elas não costumam ter bolhas. Rivas, por que elas não têm bolhas? Basicamente por dois motivos. Primeiro, a energia térmica que provoca esse tipo de lesão comumente destrói completamente a epiderme. E o que é a bolha? Nada mais é do que o acúmulo de líquido entre a derme e a epiderme. Quando você tem esse acúmulo de líquido entre essas duas camadas da pele, isso caracteriza a bolha. Além disso, além de em boa parte dos casos a derme já ter torrado, já ter sido totalmente destruída, você tem o fato dos capilares aqui, que estão na derme reticular, terem sido queimados. E você me diz, e o que isso tem a ver com bolha, Rivas? Tem a ver pelo seguinte, o produto da formação da bolha, o líquido da bolha, nada mais é do que transudação, exudação dos vasos. Se o vaso está queimado e trombosou, não passa sangue ali para o vaso exudar. Então essa é um tipo de queimadura que ela é seca, ela não é exudativa e ela não forma bolha, porque os vasos que estariam exudando líquido torraram. Muito bem, Rivas, que mais? Esse tipo de lesão costuma ser indolor ou minimamente dolorosa, porque a maior parte dos vasos já torrou, já foi destruído. E assim como a queimadura de segundo grau profundo, as queimaduras de terceiro grau também precisam de tratamento cirúrgico.